ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai ser recebido nesta quinta-feira na Casa Branca, em Washington, pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, em mais um passo da reaproximação dos governos do Brasil e dos Estados Unidos. A expectativa é de que os dois países iniciem as tratativas sobre as tarifas de 50% impostas pelo governo norte-americano aos produtos brasileiros, além também das sanções impostas às autoridades brasileiras. Nessa semana, Trump sinalizou também, durante um encontro com o presidente da Argentina, Javier Milei, que um dos pontos que ele deseja negociar com o Brasil é também a possibilidade de substituição do dólar por uma moeda comum entre os países que integram o BRICS. Esse é um encontro que tem exigido cautela da diplomacia brasileira, porque depois de muito tempo sem interlocução, esse vai ser o primeiro encontro entre o governo brasileiro e americano depois de muito tempo, e depois a conversa entre Lula e Trump no início do mês. No entanto, apesar de toda essa cautela da diplomacia e do governo brasileiro, o presidente Lula parece estar otimista, com essa conversa. Durante um evento ontem, no Rio de Janeiro, Lula disse que não pintou um clima só, pintou uma química, pintou uma indústria petroquímica com o presidente americano Donald Trump. Vamos acompanhar o que disse Lula. Quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei: presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje, você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho significa que eu sou 8 meses mais velho do que você, então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado, então. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. E eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, ela é química. Levi, o desafio do Mauro Vieira vai ser também tornar esse primeiro encontro em um segundo e em um terceiro. Como que a diplomacia brasileira se preparou para essa conversa? Qual que é a expectativa para esse encontro de hoje? Agora a gente está no momento de começar a transformar essa química em algo concreto, né? Em algo que possa ser vantajoso aí tanto para o governo brasileiro como para o governo americano, até porque com toda essa história do tarifaço, no fim das contas quem paga a conta são as populações dos dois países, né? Acho que os americanos até mais do que nós brasileiros, porque lá vários produtos estão mais caros para eles, né? Principalmente o café, a carne. O Trump, na conversa que ele teve por telefone com o Lula no dia 6, ele até disse que os americanos estão sentindo falta do café brasileiro. E aqui no Brasil, mas aqui no Brasil também a gente tem os efeitos, né? Efeitos da indústria, também desses setores que acabam tendo que demitir também ou tendo que cortar gastos. Bom, esse encontro de hoje, né, tá marcado para as 3 da tarde lá em Washington. Ele vem sendo preparado aí em várias etapas, desde esse encontro aí que o Lula, né, citou lá na Assembleia Geral da ONU em setembro, que destravou, né, desbloqueou essa relação entre os dois, que era péssima, entre Lula e Trump. Depois do telefonema, que falaram que essa química continuou, avançaram nas conversas, e na quinta-feira passada teve um telefonema do Marco Rubio para o ministro Mauro Vieira, e aí eles acertaram esse encontro de hoje. E aí, Mauro Vieira, inclusive, ele vai estar acompanhado de mais 3 auxiliares ali do Itamaraty, né? Vai estar com ele também a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, a Maria Luísa Viotti, o secretário de Clima do Itamaraty, Maurício Lírio, e também o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, o Philippe Fox Drummond. E aí, né, além de ser mais um passo de reaproximação entre os governos, também e de começar a colocar alguns temas nessa discussão para tentar derrubar essas tarifas, né? Dificilmente a gente vai ter algo mais concreto saindo desse encontro de hoje. São negociações que vão continuar aí
pelas próximas semanas, pelo menos até o fim do mês, e pode ser um passo de preparação para um possível encontro entre Lula e Donald Trump, né? Existe uma expectativa de que isso aconteça no fim do mês, por volta ali do dia 26, 27, na Malásia, onde vai estar acontecendo a cúpula da ASEAN, que é um bloco econômico de países ali do Sudeste Asiático, em que tanto Lula como Trump devem estar presentes. E, Levi, um outro ponto que é muito importante também a gente observar, ontem o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele disse durante uma comissão que ele também vai aos Estados Unidos também para poder negociar a questão ali das terras raras. Esse também pode ser um ponto em negociação em relação ao tarifaço? Pode. O Brasil sinalizou, nesse telefonema da segunda-feira da semana passada, Lula disse para Trump, falou claramente que não existe tema tabu dentro da esfera comercial. Então, e esse assunto das terras raras, que também são chamadas de minerais críticos, interessam bastante aos Estados Unidos. O Brasil tem grandes reservas de minerais, né? E aí, entre esses minerais estão, por exemplo, o nióbio, o lítio, o níquel, o cobre, que são usados, por exemplo, em baterias, painéis solares, os carros elétricos, né? Que é uma indústria que está em crescimento no mundo todo e vai crescer mais ainda nas próximas décadas, celulares, tem tudo a ver com indústrias que estão em evidência hoje. O Brasil é um dos países com maior reserva desses minerais no mundo e existe uma avaliação de que o Brasil pode precisar de auxílio tecnológico nessa exploração. O governo brasileiro e mesmo as empresas brasileiras ainda não dispõem da tecnologia para explorar da melhor forma essas riquezas. E aí podem entrar empresas americanas. E aí tem aquela linha tênue, né, entre firmar uma parceria com o governo dos Estados Unidos e evitar que seja uma entrega, né, de bandeja aos Estados Unidos dessa riqueza. Lula falou isso várias vezes já, que não quer entregar riquezas para governos estrangeiros, mas é provável, aliás, que esse tema esteja na mesa de negociações, uma possível parceria comercial. Outros temas também devem ser envolvidos, né? Os Estados Unidos, assim como o Brasil, são um grande produtor de etanol, por exemplo. Os Estados Unidos são o maior produtor de etanol do mundo, o Brasil vem em segundo lugar e é uma questão que pode interessar ali aos dois países. Também a regulação econômica das big techs, das plataformas digitais, mas aí é uma questão que, do que depender do governo brasileiro, se limita à discussão econômica, porque um dos motivos do tarifaço é justamente esse desejo do governo brasileiro de querer que as big techs paguem mais imposto aqui em território nacional. É uma discussão mundial, inclusive. Vários países vêm fazendo esse movimento. Isso incomoda muito o governo Trump, até porque os donos dessas grandes empresas, né, da Meta, por exemplo, da Google, eles são muito próximos de Trump, estiveram na posse de Trump e acabam tendo uma influência muito grande sobre o governo americano. Por outro lado, o governo brasileiro já deixou claro que não aceita discutir temas de fora da pauta econômica, da pauta comercial, como as decisões do Supremo Tribunal Federal, que levaram à condenação, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro e que acabaram motivando essas sanções às autoridades brasileiras. O Brasil pede que sejam retiradas as sanções também, mas não vai aceitar discutir as decisões do Supremo Tribunal Federal.